Fala, moçada, Tigas na área. Ó, cadê? Tigas na área para trazer para você mais uma questão resolvida da Unicamp de 2025. Agora a questão de número 52. Então vamos resolver mais uma questão. Como de costume, né? Aquele apelo. Deixa aí seu like, apoia esse conteúdo que é disponibilizado gratuitamente para você. Dá aquela curtida no vídeo, aquela inscrição no canal que vai ajudar bastante a gente. E se você gosta de materiais assim, continue acompanhando, sempre vai ter por aqui algumas resoluções. A ideia é, teve uma prova, a gente ter resoluções de questões dos melhores vestibulares, tá bom? Vamos resolver a questão de número 52? Então ela começa assim. Ana está treinando as habilidades matemáticas do seu irmão mais novo. Ela escolheu dois números reais, x e y, e avisou para o seu irmão que os números satisfazem essas desigualdades. Então a gente tem a primeira desigualdade, é essa daqui, ó. Módulo de x menos 2 menor do que 2. E a outra desigualdade que a gente tem é y menos 3 em módulo menor do que 1. Quando que um módulo é menor do que um número? Pode acontecer duas situações. Primeira, quem está dentro ser menor do que esse número. Só que, se eu diminuir demais e eu aplicar o módulo, quando eu aplico o módulo de algo, ele vai se tornar positivo. Então vamos supor, por exemplo, menos 3. Ao aplicar o módulo, ele se torna 3, que é maior do que o 2. Então eu preciso garantir também que esse número ele seja maior do que o menos 2. Essa é a regrinha do módulo, tá? Um módulo menor do que o número significa que ele está entre o valor positivo e o negativo. Ok? Então aqui a gente vai ter para o y a mesma coisa. Y menos 3 é menor do que 1 e maior do que menos 1. Daqui eu consigo estabelecer uma relação para o x. Por exemplo, tá vendo esse menos 2 que está aqui? Se eu acrescentar mais 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui, eu vou chegar então à conclusão, né? Entre aspas, passando para os dois lados, que o x ele precisa ser menor do que 4 e maior do que 0. Seguindo a mesma ideia para o y, ou seja, acrescentando 3 em cada um deles, eu vou ter então que y tem que ser menor do que 4 e y precisa ser maior do que 2. Então a gente tem essas duas situações. O x está entre 0 e 4 e o y está entre 0 e 2. Vamos pensar logo no quadrado, só para a gente eliminar as possibilidades, tá? Se o x está entre 0 e 4, x ao quadrado precisa estar entre o quadrado do 4 e o quadrado do 0. Ou seja, ele está entre 0 e 16. Mesma coisa para o y. Y ao quadrado vai ser menor do que 16 e maior do que 4. Então, isso daqui já refuta a letra A. O que a letra A está falando? Que se eu somar o x ao quadrado mais o y ao quadrado, isso daqui dá menor do que 1, mas é falso. Por quê? Porque basta eu somar as desigualdades. Então, se eu somar isso com isso, é a mesma coisa que eu somar o 16 com 16. Isso daqui vai ser menor do que 32. E somar o 4 com 0. Isso daqui precisa ser maior ou igual a 4. E isso daqui já refuta a letra A e já refuta também a letra D. Tá? Então, a gente não tem nenhuma dessas situações acontecendo aqui nessa inequação. Então, a resposta vai estar associada ao somar essas duas inequações, ou seja, fazer x mais y. O x vai somar 4 com 4, isso daqui mostra que é menor do que 8, e o 0 com 2, isso mostra que essa soma é maior do que 2. Resposta correta, letra C, que é a resposta que encaixa aí com o intervalo que nós obtivemos. Gostou dessa resolução? Se não entendeu alguma coisa, coloca um comentário aí. Eu vou estar bem feliz em te responder, deixar algumas dicas. E para você acessar o próximo vídeo, ó, você vai ter bem aqui a questão de número 53 e aqui a lista, né, a playlist de todas as questões resolvidas dessa prova que aconteceu recentemente da Unicamp de 2025. Um grande abraço.